hoje para variar, né? Hoje comigo aqui, Beto Bombig. Tudo bom, Bombig? Tudo bem, muito feliz de estar começando minha estreia na nova temporada. É verdade, sentimos a sua falta aqui. Você não aparecia aqui desde que o Bolsonaro era presidente. Estava lá verificando como anda as coisas na Grande Matão, Toledo. Fui lá com a sua. Depois eu Tá te tudo em passo um ordem? relatório. Tá Tudo em ordem, bom. tudo em ordem. Tudo em ordem. Tirando as chuvas em Araraquara, tá tudo em ordem. Tudo em ordem. Muito bom. Gente, vamos ter, como sempre, ao longo dessa próxima hora, os três blocos. O primeiro bloco, que a gente chama de o fato, que é o fato mais importante do dia, a pergunta que o Bombig e eu vamos tentar responder é: qual o papel do Bolsonaro na conspiração golpista? A gente fez essa pergunta meio genérica, dada essa novidade que apareceu hoje da Polícia Federal ter encontrado na casa do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, Anderson Torres, e ex-secretário da Segurança do Distrito Federal, uma minuta de um decreto que queria melar as eleições presidenciais. Depois a gente detalha isso. No segundo bloco, a gente vai ter uma conversa com o repórter da Folha de São Paulo, César Feitosa, que publicou hoje uma reportagem na Folha contando o título é: O desmonte do acampamento golpista teve reuniões tensas e divergências entre Exército e Polícia Militar. Ele conta, reconstitui como é que foi a madrugada do domingo para segunda-feira, com as negociações entre policiais, interventores e generais para acabar com o acampamento golpista na frente do QG do Exército e prender os manifestantes, que a essa altura já são terroristas, né? E no bloco 3, no nosso papo, a gente vai conversar com a Anne Alencar, que é a diretora de ciência do IPAM, que vem a ser o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é um dos principais órgãos independentes que pesquisa e monitora a situação ambiental lá, principalmente a questão do desmatamento. E a pergunta que a gente vai fazer para a Anne, que ela vai tentar responder, é: o que é preciso fazer para alcançar o desmatamento zero na Amazônia? O IPAM tem vários estudos sobre isso e tem um caminho, um mapa do caminho de como chegar lá. Muito bem. Bom, Big, já vamos então para o nosso primeiro bloco? E eu vou te repetir a pergunta, que é: qual o papel do Bolsonaro na conspiração golpista? Mas antes de você chegar na síntese, eu queria te perguntar o que você achou dessa história, publicada em primeira mão pela Folha de São Paulo e confirmada por todos os outros veículos, de que a Polícia Federal, com autorização da Justiça, fez uma busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário da Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, que é um delegado da Polícia Federal também, e encontrou lá a minuta de um decreto presidencial, que, em tese, viria a ser assinado pelo então presidente Jair Bolsonaro, decretando o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, com a finalidade de melar as eleições, não considerar o resultado das urnas, e sabe-se lá mais o quê, né? O que é muito estranho, né? Porque, primeiro, para que alguém guardaria a minuta de um decreto que não virou decreto? Segundo, um decreto extremamente golpista. Terceiro, um decreto que, por si só, não faz muito sentido. Parece uma peça de um quebra-cabeça inacabado, né? O que você achou dessa história, Bom dia? Pois é, acho que o Sakamoto escreveu, né, que seria uma peça de colecionador, mas assim, ele está se autoincriminando, né? Se ele guardou isso para vou guardar isso aqui para a história, eu acho que se ele fez isso não foi para se incriminar, foi mais para talvez para se defender. Mas aí você pensa do ponto de vista da defesa, ok? Tem edital do Bolsonaro nesse decreto? Ainda não, né? Então precisamos ver o que o Anderson Torres vai dizer, né? Se ele vai em algum momento se pronunciar sobre isso, prestar um depoimento, se vai ter uma investigação. Você viu que a Juliana Dalpiva entrevistou o advogado do Anderson Torres, que inclusive foi subordinado dele no Ministério da Justiça, e o advogado disse: não, isso daí ia ser descartado, estava lá com uma pilha de documentos que iam ser devidamente rasgados, tal. Agora, mesmo que fosse isso,
ele estaria, e se ele não tomou nenhuma atitude contra o autor dessa minuta, ele prevaricou, né? Porque o decreto é um decreto extremamente golpista. Se ele não foi Não, investigar quem propôs o golpe, ele, de alguma maneira, pode ter cometido um crime. Mas, desculpa, te interrompi. Voltando aí não, para a sem gente, dúvida, detalhe do ótima sua Bolsonaro. observação, você está correto. Ele não sai bem da história em hipótese alguma. Essa alegação de você está numa pilha que vai ser descartado. O Anderson Torres foi ministro da Justiça, né? Era secretário ele tem a consciência da importância de um peso no documento, né? Isso não é uma coisa que você vai descartar ali uma conta que você pagou e ficou o boleto lá, uma hora você vai lá e joga fora. É um troço que eu entendo que se ele está segurando aquilo, guardando aquilo de alguma maneira, ele tinha noção, ele tinha consciência do que ele estava fazendo, né? Seja para ele em algum momento dizer, eu tenho aqui negociar com o Bolsonaro, se foi quem mandou o decreto. Esse é o ponto. Ele vai ter que agora dizer quem fez. Foi ele, da cabeça dele? Foi um pedido do presidente? Ou como você disse, alguém deu aquilo para ele e ele botou lá e também não tomou atitude nenhuma? É muito estranho, né? Não é uma coisa que para muito em pé. Se você for olhar assim, fosse olhar num ambiente completamente a vácuo, pouca chance disso dar certo. Mas dentro da escalada, né, dentro do que vinha sendo produzido, do que eles vinham falando, do que eles vinham dizendo, da maneira que eles vinham tratando as eleições, colocando as urnas, o sistema eleitoral em xeque, teve aquela presepada da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, que é muito importante também. Aquilo foi tentativa de melar a eleição, de aumentar a abstenção. Enfim, aí entra mais uma pecinha nesse quebra-cabeça, que ainda é um quebra-cabeça muito inconcluso, que ainda tem muitos brancos nele, mas é mais uma peça que indica de que havia sim uma preparação, né? Ou pelo menos uma intenção, ou uma conversa, de alguma maneira, melar as eleições, quando perceberam que ia perder. Sim. Hoje eu estava conversando com um pesquisador que, desde há muito tempo, vem fazendo um estudo, entrevistando pessoas, militares, civis, todo tipo de gente que tem alguma coisa a dizer sobre a possibilidade de golpe. E ele estava levantando uma hipótese que me parece fazer muito sentido, de que é um golpe tentativa e erro. Eles não tinham, talvez, um caminho claro por qual seguir. Tinham várias opções e foram testando. Então, testaram primeiro no 7 de setembro de 2021, vocês lembram, né? Que parecia que ia ter um golpe, daí no final morreu, miou, entrou o Temer para fazer recompor a situação, repetiu a mesma coisa no 7 de setembro de 2022, teve um ensaio dos atos terroristas na noite que o Lula recebeu o diploma como candidato eleito, e daí, finalmente, tudo que aconteceu e que até nós vamos esmiuçar mais com o César Feitosa no segundo bloco, durante o fatídico dia 8 de janeiro, lá em Brasília. Agora, Bombig, do ponto de vista político, independentemente desse documento vir a se provar que tem as digitais, e aí são digitais mesmo, né? Porque pode ser que esteja lá no computador do ex-ministro, tem o doc dele lá, né? Com todas as informações digitais mostrando que foi ele que escreveu, né? Ou não. Independentemente de ter ou não, politicamente a situação do Bolsonaro se complica a cada dia, né? Exatamente. Bolsonaro é cada dia mais isolado, né? Cada dia mais acuado, a palavra é essa, né? E com mais elementos para mostrar que ele vinha, de fato, não sei se conspirando contra a democracia, mas de alguma maneira trabalhando contra, de alguma maneira cometendo ou incentivando, né? Incentivando esses atos, produzindo documentos. A situação dele fica bem complicada. Eu acho que dá muita munição para quem pede, nesse momento, a inegibilidade dele ou alguma medida judicial mais dura. Engraçado, né? Porque, assim, se a gente for pensar, quando o pessoal na Praça dos Três Poderes gritou pela primeira vez lá o sem anistia, sem anistia, sem anistia, e aquilo me pareceu uma coisa espontânea. Não estava ainda muito entre a classe política, né, que estava ali ainda esperando a posse, e vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer, e aí do pessoal na frente do Planalto começa esse grito de sem anistia, esse movimento vai ganhando corpo, surge um grupo que tenta contemporizar, né, dizer, não, peraí, não vai ser bom para o país, causar ruído nesse momento.
Só que, assim, depois do que aconteceu domingo, depois desse documento, depois do sumiço do Bolsonaro, que coloca completamente em dúvida se ele vai voltar, né? Ele está dizendo que vai voltar, mas não voltou ainda. Teve a história de ficar no exterior. Vão se criando condições para uma ação que, de alguma maneira, possa questionar a elegibilidade dele, né? Tirar ele do jogo. Porque politicamente ele vai perdendo força. E esse é um ponto muito importante. Dentro da própria oposição, ele está perdendo força. Ou seja, dentro do próprio partido dele, do PL. Do próprio PL, do próprio PP, do Republicanos que inclusive negocia entrar na base do Lula, PL que já está rachando para entrar na base do Lula. Então pode ficar com essa minoria terrorista, violenta e ruidosa, que faz arruaça, que destrói as coisas, mas politicamente está ficando muito, muito, muito sem apoio, né? E a gente sabe como funciona. Não adianta esse pessoal quebrar prédio público que não vai resolver a situação dele. E mesmo assim, acho que esse movimento vai diminuir, espero também que diminua, se forem tomadas medidas jurídicas que estão sendo tomadas, né? Fichar, prender, cobrar na justiça, cobrar tudo mais. Vai durar, assim, do jeito que as coisas estão tomando, vai ter durado 30 dias no máximo a posição do Bolsonaro como líder da oposição no Brasil. Vamos esmiuçar um pouquinho o papel do Bolsonaro para tentar responder a pergunta do alvo do bloco aqui, né, que é qual o papel do Bolsonaro na conspiração golpista. A questão da conspiração me parece que está também se desenhando cada vez mais claramente, né? Porque se a gente pegar o que aconteceu no domingo, né, a mudança dos planos da segurança pública de como tratar, a avalanche de pessoas que chegaram no próprio dia do domingo, que tinha dado uma impressão falsa, inclusive para o ministro da Defesa, José Múcio, que tinha passado pelo acampamento golpista. Bom, voltando, meu som. Voltou seu som agora. O Zé Múcio tinha passado no sábado, num carro descaracterizado, tinha entrado ali na praça, aliás, no acampamento, e tinha dito, está desmobilizando, tem cada vez menos gente. Só que no dia chegou aquela avalanche de ônibus que não foram interceptados, não aconteceu nada. A polícia militar não só deu guarida, como escoltou os futuros terroristas até a esplanada dos ministérios. A barreira policial era ridícula, havia gente... Isso a gente vai detalhar com o César Feitosa, que já está aqui conosco, só daqui a pouco ele entra. Mas, para mim, Bombig, está cada vez mais caracterizada a conspiração, porque mesmo com 4.000, 5.000 pessoas ali no gramado da esplanada dos ministérios, se a polícia tivesse com ordem e preparada para evitar a invasão, teria evitado, porque já evitou a invasão com 200.000 pessoas. 5.000 não é nada ali, né? Então, obviamente que houve uma preparação, havia gente instruída e com missão para cumprir, e que houve uma coordenação, alguém mandou fazer isso. E cada vez mais aparecem indícios de que o Bolsonaro não foi apenas um inspirador dessas pessoas. Cada vez mais sinais de que ele participou ativamente, e agora esse documento aí apócrifo, por enquanto, encontrado na casa do Anderson Torres, pode ser o último prego no caixão dele. O que você Exato. acha? Desmobilização do GSI, né? Na véspera, no sábado, né? No sábado, o GSI tirou a segurança do Planalto. Eu acho que tem vários elementos. É óbvio que uma conspiração... você deve ter lido esse livro, que é aquele livro do Norman Mailer, né? Sobre o assassinato do Kennedy, né? Que na verdade, é uma biografia do Lee Oswald. E eu li esse livro, é um calhamaço, né? O Norman Mailer teve acesso a todas as escutas, os relatórios da KGB, né? Do monitoramento que a KGB fez no Lee quando ele morava nos Estados Unidos, né? O Lee, para quem está nos acompanhando não sabe, é o atirador, né? Apontado como atirador que acerta o Kennedy. E ali é a grande ponto do livro, mas assim, aí ele vai crescendo, aí no final você fica esperando uma resposta, né? Ele fala, olha, uma conspiração você nunca vai ter, raramente numa conspiração você vai ter uma coisa aqui que vai dizer assim, é aqui, ó, é um ponto aqui, são vários elementos, que é justamente o que você está colocando, né? Então,
o ônibus passa sem ninguém ver, o acampamento que estava pequeno, ele cresce, a segurança é desmobilizada, o secretário vai para os Estados Unidos. Assim, você não vai ter uma conspiração que vai ter uma minuta da conspiração, uma ata, e todo mundo vai assinar Sim. embaixo. Eu concordo plenamente com você. Tem muitos elementos de uma conspiração, e nessa conspiração, o papel do Bolsonaro, para mim, é o papel determinante, né? Determinante. Primeiro, porque ele era o único que poderia desmobilizar isso. E Uhum. seria inverossímil a gente imaginar que ele não tinha conhecimento disso. Sim. Então, vamos lá, vamos tentar chegar nos 75 caracteres, que é a nossa sina aqui, né, Bombi? Você foi no ano passado, mas você não esqueceu que a gente tem que fazer um título para respondendo essa pergunta. Você já deu um bom começo aí. Então, o Bolsonaro é quem poderia ter parado a conspiração e não parou. Não parou, exatamente. Marina, tenta ver se cabe, pelo amor de Deus aí. Bombig 2 pontos. Bolsonaro é quem